Bom dia, igreja. Deus tem falado comigo algumas coisas que eu preciso passar para vocês, porque assim Ele tem queimado no meu coração. E eu infelizmente, ainda não tenho a capacidade de passar da forma que eu desejo passar para vocês, né? Assim, no vídeo. Então eu escrevi isso, tudo que Ele tem falado comigo, né? Em uma manhã, e eu vou passar para vocês agora, tá bom? Eu vou dar uma lida e eu espero que não fique longo, mas é isso aí. Bom, nos tempos que estamos vivendo, me faz lembrar de uma pregação do pastor Juarez que se baseava no texto de Efésios 6,16, que diz: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. O pastor se referiu às setas inflamadas como flechas em chamas, das quais não eram lançadas contra pessoas, mas sim contra edifícios, muralhas, casas e cidades. Toda a estrutura de uma cidade que o inimigo desejava abalar, ele lançava setas inflamadas, pois aí o fogo se alastrava e destruía tudo. Nesse texto, a Bíblia nos diz que podemos usar o escudo da fé, ou seja, a fé serve como uma defesa diante situações que tentam destruir tudo aquilo que Deus criou em nós ou através de nós. A Igreja do Senhor Jesus e as denominações como a fonte são também construções que o Senhor fez e está fazendo. Porém, nós precisamos entender a situação na qual estamos para não permitirmos que algo que já estava previsto por Jesus, algo que já está na Bíblia como um aviso de que aconteceria, seja uma seta inflamada que destrua o corpo de Cristo como um todo e que também destrua aquilo que Deus construiu na nossa vida para com Ele, como a nossa intimidade, o relacionamento, o amor, o arrependimento, a comunhão de nós para com nossos irmãos. Jesus falou um pouco sobre tudo isso que estamos vivendo aos seus discípulos e os advertiu a não temer tais coisas, pois elas são necessárias. Vemos isso no texto de Lucas 21, 7, 17, que diz, 21 do 7 ao 17. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Ainda em Lucas 21, no versículo 25 ao 28, Jesus também fala como nós, seres humanos, iríamos acabar reagindo a tudo isso. E parte disso a gente está vendo. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Existem estudos que teorizam que esse texto de Lucas se refere a outro momento da história, mas eu creio que parte do que Jesus disse era uma analogia, sim, de outro momento da história que haveria de acontecer, como aconteceu, mas também como algo que seria semelhante ao fim dos tempos como um todo. Mas onde eu quero chegar? Bom, nesse texto que lemos, Jesus já nos exorta a não temer, nos avisa que tais coisas seriam necessárias acontecer. Isso me faz lembrar de outra passagem lá em Êxodo, que é quando Jesus chama o povo de Israel através de Moisés para se encontrar com ele. Porém, Israel teme se aproximar da grande presença de Deus. Isso está em Êxodo, no capítulo 20, do versículo 18 ao 21, que diz assim, vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Nesse texto, vemos que o povo temeu a estar se aproximando da presença de Deus. Vemos também que os homens reagiram da mesma maneira que Jesus fala em Lucas, que ficariam em perplexidade, em angústia, e os homens desmaiariam de terror, apreensivos. Mas o que devemos prestar atenção é na resposta de Moisés ao povo que diz, não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar.
Essa parte é muito importante, pois é exatamente como nós devemos visualizar a situação que sobrevém ao mundo nesse momento. Toda essa pandemia já havia sido prevista por Jesus. Já havíamos sido exortados por Jesus a não temer tais coisas. E Moisés já havia dito o porquê era necessário se aproximar de Deus, mesmo diante de trovões, tremores e coisas diferentes aos nossos olhos, como é a questão da pandemia. Pois Deus não nos tenta, mas Ele nos põe em prova. E esse é o momento que a tempestade vem, que o bramido do mar vem, os trovões e pestes. Esse é o momento que Deus nos acorda de um sono silencioso, um sono que nós não identificamos, que só através de um avivamento pode nos acordar. Bom, quando uma situação de risco vem sobre nossa vida, nós tendemos a nos aproximar de Deus. Isso a gente já sabe, se não é pelo amor, é pela dor que a gente fala, né? Pois reconhecemos que não temos mais o que fazer com nossas próprias mãos. Momentos de dor, aflição, luto, perda, uma briga, algo que nos leva a profunda angústia. Isso faz com que nos acheguemos a Deus e podemos olhar isso como um avivamento. Intensifica a nossa vida com Deus. Veja o que significa a palavra avivamento. Ato ou efeito de avivar. E o que significa avivar? Tornar ou tornar-se mais vivo. Animar, avigorar, o mesmo que a fervora estimula, tornar mais ardente. Avivar o fogo, dar brilho, avivar uma cor. A música avivou o ambiente. Deus quer avivar o ambiente. O Senhor deseja avivar a sua igreja como um todo, em todo o mundo, como também deseja avivar seu coração quebrantado no secreto. Ele quer nos acordar seu povo, mostrar que estávamos num sono silencioso, enchendo de valores a coisas e situações que não faziam sentido nem antes da pandemia e muito menos agora. No culto de domingo nós tivemos online, acrescentando as pessoas que estavam no templo, que moravam na casa, em torno de 59. Pois ainda teve um pico. A nossa perseverança como igreja deve acontecer. Não podemos parar de orar. Nossas reuniões todos os dias da semana são o orar sem cessar de 1 Tessalonicenses. Lá fala assim: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. No capítulo 5, do 16 ao 19, é normal em momentos como esse nós não sabermos o que fazer, mas nós como cristãos sabemos que a melhor vontade a ser executada é a vontade de Deus. E é isso que o texto de Tessalonicenses nos diz. Esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Não se afaste da fogueira, não seja brasa jogada ao vento, pois onde havia uma brasa permanecer acesa, longe da fogueira que queima. Assista aos cultos online, participe das programações, não perca seu tempo com coisas banais. Dê tempo à sua família, não tenha medo de tudo isso e principalmente ore sem cessar. Vá ao secreto, busque o Senhor e o discernimento de tudo. Tudo isso é necessário acontecer, tudo isso é Jesus que está a voltar. Não significa que ele volte semana que vem, ou este ano, ou daqui a 5 anos. Significa que ele avisou que estes seriam sinais que nos lembrariam de que ele virá um dia. Pode não ser hoje, pode demorar, mas o que vale não é o tempo, e sim a promessa. Não permita que isso se torne uma seta inflamada diante de tudo o que o Senhor proporcionou em sua vida, tudo o que Ele lhe ajudou a construir. Lembre-se que nossa casa não está firmada em areia, mas sim em rocha viva. Nada pode nos abalar. E se chegarmos a ficarmos enfermos, devemos sempre apenas confiar no Senhor, seja na cura ainda em vida, seja na salvação de Cristo após a morte. Deus esteja com vocês e vocês com eles. Então é isso que o Senhor tem falado comigo. O vídeo ficou bem longo, mas ainda está no tempo que eu estava pensando em fazer. A ideia é essa, pessoal, que a gente faça vídeos assim e que essa palavra tenha falado ao seu coração, que nós não devemos temer isso, que nós devemos olhar isso como no momento que Deus chama o povo, o seu povo, para estar mais próximo dele. Deus tem nos chamado para estar mais próximo dele, sabe? Não significa que na igreja nós não estávamos próximos dele, mas ele agora está nos dando um momento para não olharmos para outras pessoas, está nos dando um momento para olhar para o nosso interior, para olhar para a gente mesmo, para a gente ir para o secreto e ele nos mostrar quem nós somos e o que devemos mudar, para depois eles nos juntar novamente. E aí, problemas que aconteciam, que iam de acontecer, problemas que, sabe, vão ser cessados
porque Deus ele nos mostrou quem nós somos. Então, não permita que isso seja certo inflamado na sua vida, não permita se afastar do corpo de Cristo, não permita que o Espírito do Senhor se apague em você, no nome de Jesus. Os vídeos serão em torno de 10 minutos, o meu vai passar um pouco, porque eu vou explicar agora como será. Então, os vídeos serão em torno de 10 minutos, né? Eu vou desafiar uma pessoa, que será o Everton Rodrigues, certo? Então, ele vai fazer um vídeo na mesma pegada. Se a pessoa quiser fazer um vídeo de 1 minuto, se a pessoa quiser fazer um vídeo de 5, pode, certo? Eu fiz nesse tempo porque Deus tinha falado isso comigo e, sei lá, eu precisava passar isso para vocês. E independente do tempo, o que vale, na verdade, é a disposição do nosso coração de estar sendo usado por Deus, de estar falando aquilo que Deus tem falado no nosso coração e de não estar só guardando aquilo pra gente. Mas é isso. E as pregações serão as pregações que foram na fonte. A gente vai lembrar de pregações que aconteceram na fonte. Nesse momento eu lembrei de uma pregação que o pastor fez lá no Tadel há uns anos atrás, ou sei lá quanto tempo faz. E usei apenas o texto, na verdade, né? O texto e a ideia de que ele nos passou ali sobre as setas inflamadas. Então é isso. Foi essa pregação que eu usei do pastor no Tadel. E é isso, eu acho. Amém? Qualquer coisa mais eu explico escrevendo. Tchau, tchau.